Projeto Palavra Viva, trabalhando para que a palavra de Deus chegue até você. Olá, queridos, graça e paz. É um prazer poder falar com vocês nesse dia tão importante e maravilhoso que o nosso Deus fez. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração, lembrando a você que está agora me assistindo pela internet, você que está no carro, passando pela Avenida Brasil, de repente pela Dutra, você que está cruzando o Rio de Janeiro, você que talvez está debaixo da marquise, tendo a oportunidade de me ouvir, você que está no hospital, você que está no trem, no metrô, seja lá onde quer que você esteja, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho a certeza, eu tenho a convicção que esta palavra virá como uma proposta do Senhor para a sua vida, para a transformação da sua vida, para a mudança de hábitos, para que você se torne alguém infinitamente melhor do que você já é. Você que está me ouvindo agora ou esteja me vendo, eu quero que você entenda que o nosso Deus é poderoso para restaurar a sua vida, restaurar os seus sonhos e te fazer ir além. Essa é a grande proposta. No mundo em que nós estamos vivendo, um mundo de pandemia, um mundo onde a desgraça tem assolado lares, famílias e pessoas, eu quero, nesse momento, ser boca de Deus para a sua vida. Eu quero utilizar um texto sagrado que está no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Há um relato fantástico, há um relato maravilhoso. E esse relato vai, com certeza, nortear você que está me vendo agora, você que está me assistindo agora. Então não permita que ninguém roube a sua atenção. Não permita que o diabo, nem que o inferno, nem o capeta roube a sua atenção. Eu quero que você ouça essa palavra. Marcos capítulo 5 diz assim: E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as algemas e as correntes, e ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: Sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogaram. Apenas isso. Amados, falar sobre o endemoniado gadareno é falar sobre algo muito atual, porque muitas pessoas não compreendem que o mundo espiritual ele é infinitamente maior e mais numeroso do que o mundo físico. Muitas pessoas querem mudar de vida, transformar as suas vidas, mas não compreendem que a mudança primeiro ela começa no mundo espiritual. Diz o texto que quando Jesus chegou em Gadara, a primeira coisa que Jesus Cristo fez foi expulsar o demônio que havia naquela cidade, os demônios que haviam naquela cidade. Gadara ficava na região de Decápolis. Gadara era um polo industrial muito forte. Eles eram expert na área de farmácia, de medicamentos. O povo era um povo muito próspero. Só que em Gadara havia um homem que ele tinha no seu corpo vários demônios. É uma legião de demônios. E uma legião de demônios equivale de 2.000 a 6.000 demônios. Imagina 6.000 demônios no corpo de um ser humano. É algo estarrecedor, é algo terrível.
E aquele homem, ele vivia nos sepulcros, ele se cortava com cacos de telha, ele gritava, e quando os moradores daquela cidade queriam amarrá-lo, ele arrebentava as correntes, as cordas, como se fosse linha de pipa. As pessoas que moravam naquela cidade passaram a se acostumar com o endemoniado gadareno. Aquele homem não somente se tornou alguém folclórico, mas aquele homem já não incomodava tanto porque eles se acostumaram com a presença daqueles demônios. Existem pessoas que são como os moradores de Gadara, se acostumaram com as mazelas da vida, se acostumaram com tudo aquilo que o diabo colocou diante dele. Alguns chegam até mesmo a dizer assim: eu tenho essa dor, a minha miséria, a minha depressão, a minha ansiedade, a minha tristeza, a minha angústia. Não, isso não é para você. Porque alguém chegou em Gadara para mudar a história daquele homem, para mudar a história daquela cidade. Quando Jesus chegou, os demônios ficaram incomodados com a presença de Jesus. Porque a presença de Jesus incomoda, querido. A presença de Jesus, ela tem a capacidade de estancar, de destruir correntes e fazer com que as coisas que estão indo por água abaixo se cessem, ou melhor, sejam cessadas para que o novo de Deus chegue. E quando os demônios perceberam que era Jesus, no corpo daquele homem, todos aqueles demônios no corpo daquele homem foram até onde Jesus estava chegando no barco. A presença de Jesus incomodou tanto, que os demônios já de longe gritavam, falando que Jesus, ele era o filho de Davi, filho do Deus Altíssimo. Eles já estavam pedindo arrego a Jesus, já estavam arregando, porque sabiam que naquele momento estava chegando alguém que iria mudar toda uma situação. E aí eu entendo que Jesus, quando ele viu aquela situação, ele imediatamente ele disse: quem é você? Ou quem são vocês? Nós somos muitos, nós somos uma legião. E disseram: por favor, permita que fiquemos aqui, que não nos deixe sair daqui, porque aquilo eram demônios territoriais que atuavam naquela região. Eles não queriam sair daquela região. E eles, sabendo que Jesus não permitiria, eles viram uma manada de porcos e pediu que Jesus permitisse que eles entrassem naqueles porcos. E eles entraram nos porcos e se precipitaram até o mar, e os porcos se afogaram. Nem os porcos quiseram abrigar em seus corpos demônios. E diz a Bíblia que aquele homem ficou liberto, transformado. A cidade começou a experimentar algo novo. Porque nada muda se você não repreender os demônios. Nada muda se você não quebrar essas maldições que atuam na tua família, no teu casamento, na tua vida, nas tuas finanças. Você às vezes é uma pessoa muito legal, você é uma pessoa correta, você é inteligente, você tem grandes planos, tem grandes projetos, mas nada muda na tua vida. Você tem uma mulher que você ama, um homem que você ama, mas as coisas estão o tempo todo dando errado. Existem demônios, tudo aquilo que a ciência não explica, tudo aquilo que a medicina não explica, querido, é demônio. Eu não estou aqui caçando demônios, o que eu quero que você entenda é que existe um mundo espiritual. E há uma guerra entre a luz e as trevas. Só que Jesus chegou. E quando Jesus chega, alguma coisa sempre vai acontecer. Entenda isso. É necessário que você saia dessa zona de conforto e não tenha vergonha de procurar a Jesus. Quando aquele homem se tornou um homem livre, transformado, sabe o que aconteceu? Os moradores daquela cidade viram aquele homem transformado. Eles não se contentaram em ver a transformação daquele homem. Eles foram até Jesus. Eles fizeram algo insano. Eles pediram para Jesus ir embora. Eles não queriam que Jesus ficasse naquele lugar. Engraçado, queridos, é que os demônios queriam ficar naquele lugar e não havia resistência, a não ser Jesus Cristo quando chegou naquele lugar. Mas quando a luz chegou até aquele lugar, chegou até aquela cidade, libertando aquele homem e trazendo transformação para os moradores rejeitaram, não quiseram e pediram para que Cristo voltasse para o seu barco e saíssem daquela região. E você pensa o quê? Que Jesus Cristo brigou com eles? Que Jesus Cristo bateu boca com eles? Negativo. Jesus ficou na dele, sacudiu a poeira, entrou no barco e o ex-endemoniado gadareno, porque nós não sabemos o nome daquele homem, pediu a Jesus que pudesse ir com Jesus naquele barco e seguir com Cristo. Jesus falou assim: não, você vai ficar aqui. Eu vou, mas você vai ficar aqui. Porque na verdade aquele homem era uma testemunha viva de que Jesus tem poder. Aquele homem seria a pedra no sapato daqueles demônios que habitavam naquela região. Era uma região extremamente materialista, era um povo extremamente voltado para a carnalidade,
Eles se acostumaram com toda aquela vida, com todo aquele encantamento passageiro, satânico e demoníaco. As pessoas precisam entender que toda mudança verdadeira passa por Jesus. Que toda mudança real passa por Jesus. Não são mandingas, não são agoureiros que vão mudar a sua história. É Jesus quando chega que transforma, que liberta. E Jesus não faz acepção de pessoas. Permita que Cristo entre na sua vida agora, meu querido. Permita que Deus transforme a sua vida agora, mas entenda bem, você precisa querer. Você precisa abraçar. Jesus não vai forçar a porta. Jesus não vai obrigar você a nada. Você abre o coração e ele entra. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. A sua mudança passa pela transformação e a transformação passa por uma coisa chamada libertação. Entenda isso e a sua vida será mudada. Essa é a palavra que eu tenho do coração de Deus para o seu coração. Mas agora eu quero orar por você. Eu quero convidar você agora para orar comigo. Onde quer que você esteja agora, se você puder ficar parado, ok. Se você não puder, continue a fazer o que você está fazendo, mas ouça esta oração, porque eu creio que Deus vai mandar um anjo aí agora, e esse anjo vai quebrar correntes. Eu creio que Deus vai enviar aí agora um agente celestial para trabalhar nesse negócio e para que você receba o melhor dele agora. Senhor, nosso Deus e Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu oro agora por essas pessoas que estão me ouvindo ou me vendo aqui nesta sala de gravação, nesse estúdio. Senhor amado, os teus filhos também estão em intercessão neste momento comigo. Deus, eu creio que assim como o Senhor Jesus entrou em Gadara e expulsou aqueles demônios territoriais, o Senhor está entrando na vida de pessoas agora, cujos corações se abrem para Ele. Senhor, manda agora os teus anjos para amarrar todos os demônios, potestades, principados, legiões que atuam em lares, famílias, pessoas. Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu proclamo agora libertação, porque esta pessoa não vai renegar a fé e não vai abandonar a palavra viva, a palavra eficaz que está sendo liberada sobre a vida dela agora. Por isso é no nome de Jesus que eu te abençoo, meu querido. Minha querida, é no nome de Jesus que eu libero esta palavra profética. Eu creio que você está recebendo agora, então receba, para a honra e para a glória daquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Faça-nos uma visita, vem estar conosco. Eu quero que você entenda que a nossa igreja é uma igreja que trabalha a libertação e que trabalha o amor de Cristo. Rua das Opalas, 226, é o endereço da Vitória. Rua das Opalas, 226, Rocha Miranda. Projeto Palavra Viva, um lugar para se recomeçar. Projeto Palavra Viva, trabalhando para que a palavra de Deus chegue até você.